Seja bem-vindo ao nosso canal de teologia. Meu nome é Samuel e hoje nós vamos falar sobre a confissão de fé das Assembleias de Deus. Relaxa aí, toma o seu cafezinho que hoje nós vamos nos cumprimentar com a paz do Senhor. O objetivo do vídeo de hoje é a gente começar a falar sobre o credo das Assembleias de Deus, tá? Toda igreja tem sua declaração de fé. Hoje a gente vai falar sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, publicado pela própria CGADB. A gente tem uma versão digitalizada, tem a versão impressa também, que você pode estar conferindo aí. Para quem tiver interesse, eu vou deixar a versão digitalizada aqui nos comentários. Mas antes da gente começar a falar sobre o credo das Assembleias de Deus, é importante te dizer o que é um credo e também, principalmente, o que não é um credo. Então, pela própria definição da CPAD, a gente tem que a declaração de fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil. Irmão, quer dizer que se eu for assembleiano, eu vou seguir outro livro além da Bíblia? Então a gente vai deixar claro o seguinte, não, tá? Não, você não vai seguir outro livro além da Bíblia. Toda igreja tem sua declaração de fé, tá? Na verdade, a declaração de fé, ela aponta para as Sagradas Escrituras. A declaração de fé nada mais é do que uma interpretação que toda igreja faz acerca do que a Bíblia nos diz. Então, a declaração de fé aponta justamente para a sola Escritura, no caso das igrejas protestantes. Então, quando você tem uma Bíblia na mão, na verdade, a declaração de fé vai te guiar sobre as interpretações que a igreja faz referente aos textos bíblicos. A própria Assembleia de Deus nos diz na sua declaração que credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. E um ponto importante que a igreja deixa bem claro na sequência é: a Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. A Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. Irmão, sinceramente eu não vejo necessidade, não vejo por que ter um credo na igreja. Olha, um fato é que realmente a igreja no período apostólico, eles não tinham um credo em suas mãos, mas isso dá pelo fato que eles ainda estavam num período que os livros do Novo Testamento ainda estavam sendo produzidos. Mas quando a gente chega no século II, a gente pode notar que começa a se agilizar um processo de um credo, justamente dos pontos mais importantes do cristianismo, justamente porque naquele tempo começaram a surgir alguns dos nossos amiguinhos, coleguinhas, hereges. Começaram a surgir realmente várias doutrinas que confrontavam os verdadeiros ensinos cristãos. Então foi assim que começaram a surgir os primeiros credos de fé, né? Para justamente combater as heresias que começavam a surgir desde o começo da história da igreja. Uma vez que se foi aperfeiçoando esse processo de construção, foi que a gente obteve o que a gente chama hoje de credo. Quando a gente fala em credo, realmente existem vários credos, né? Credos universais, que a gente na verdade chama de credos ecumênicos. Esses credos têm uma aceitação ampla, eles geralmente são aceitos por várias denominações, independente das regiões em que se encontram essas denominações. E um desses exemplos é o credo apostólico do século II, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. A gente aceita esse credo não como se eles fossem compostos de fato pelos apóstolos ou como se eles fossem inspirados canonicamente, dessa forma tendo as mesmas autoridades das Sagradas Escrituras. Mas na verdade a gente aceita porque ele é um breve resumo realmente da fé cristã, além de ser
aceito desde os primórdios da igreja. Então a gente tem uma boa aceitação do nosso credo apostólico. Você pega outro exemplo, por exemplo, o credo de Niceno de 325 depois de Cristo, que foi um credo justamente adotado para combater as heresias do arianismo. Para você que não conhece, Ario foi um presbítero de uma igreja que ele afirmava que Jesus não era feito da mesma substância que o Pai, né? O Filho não era da mesma substância que o Pai. Por consequência disso, eles negavam a divindade do Filho, eles negavam a Trindade. E por aí você pode notar que já começam a surgir alguns problemas. O credo de Niceno foi justamente para combater esse pensamento que já estavam sendo disseminados, tá? O credo de Niceno foi muito importante justamente porque ele reafirmou a divindade de Jesus Cristo. O credo termina, inclusive, com cremos no Espírito Santo, justamente para dizer que realmente a igreja de Cristo crê na Trindade, crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E por fim, como se não fosse bastante, eles ainda lançam um anátema contra as ideias arianas. A gente pode citar mais ainda o credo de Niceno Constantinopolitano de 381 d.C., o credo de Calcedônia de 451 d.C., o credo de Atanásio do cerca dos anos 500. Todos esses credos geralmente aceitos por católicos, ortodoxos, por protestantes, por toda a gama de igrejas que levantam a bandeira de Cristo, né? A bandeira do cristianismo. Agora, é claro, né, as seitas e os grupos heterodoxos, religiosos, eles realmente, alguns credos eles não aceitam justamente por deve cutucar em alguma ferida. A gente fez todo esse malabarismo todo para a gente chegar agora na confissão de fé da Assembleia de Deus, e a gente vai começar a se adentrar aqui nesse mundo. E é importante dizer que a confissão de fé ela não é única assembleiana. Existem várias outras confissões de fé, principalmente durante o período da Reforma Protestante. Durante todo esse período foi marcado por confissões de fé, por doutrinas de fé bíblicas. A CGADB, por um ano inteiro, eles organizaram, comissões de teólogos, organizaram e estudaram toda essa literatura, todas essas confissões de fé, para formar sua própria confissão de fé, tá? Apresentando, claro, mostrando seus posicionamentos, sua marca pentecostal, né? Porque se você não sabe, a Assembleia de Deus é pentecostal, mas eles deixam bem claro, tá, que o objetivo principal é a glória de Deus, tá? Que deve ser o objetivo de qualquer coisa que você faça, na verdade. Então, finalmente, vamos entrar aqui no credo da igreja. A gente vai analisar ponto por ponto, não agora, mas a gente vai fazer uma série de vídeos analisando ponto por ponto, mas de uma forma geral, vamos mostrar os 16 pontos que a gente está apresentando para vocês agora. Primeiro ponto, cremos na inspiração divina, plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e caráter cristão. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. Pai, o Filho, o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então, no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal e na sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Ponto 4. No Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando seu povo. Na pecaminosidade do homem, que destituiu a glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus podem restaurá-lo a Deus. Ponto 6. A necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. Ponto 7. No perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ponto 8. A igreja é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa, universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras, de todos os lugares, chamado do mundo pelo Espírito Santo para seguir
a Cristo e adorar a Deus. No batismo bíblico é efetuado por imersão em águas uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. No batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrando pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. Então a igreja acredita na atualidade dos dons do Espírito Santo. Como disse, a igreja é continuista. Na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas, a primeira invisível ao mundo para arrebatar sua igreja antes da grande tribulação, a segunda visível e corporal com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 14. No comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, aos que morreram durante o período milenial e aos que, ao final desta época, estiveram vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis e vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Por último, ponto 16, cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como uma união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Então esses são os 16 credos da Igreja Assembleia de Deus, tá? Eu espero que tenha ajudado você e edificado de alguma forma, e vamos seguindo agora, analisando ponto a ponto, tá? Confira os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição, tá? Compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja, nos seus amigos, e até o próximo vídeo. Até mais!